A lição dessa semana nós estudamos quem é o Espírito Santo para João, para o apóstolo João. Nas 2 semanas passadas estudamos quem é Deus para João, quem é Jesus Cristo para João, quem é o Pai, quem é o Filho para João e hoje quem é o Espírito Santo. Hoje a gente recapitula essa lição toda. O verso síntese está no capítulo 20 de João, o versículo 21 e o 22, que diz assim: Novamente Jesus disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Esse aqui é um dos versos da Bíblia, falando sobre o Espírito Santo, um dos versos mais emblemáticos de toda a Bíblia, é esse verso aqui, né? Cristo chega ali diante dos discípulos uma segunda vez, porque ele tinha acabado de ressuscitar e num corpo novo, num corpo renovado, num corpo restaurado, num corpo transformado, né? Num corpo incorruptível, num corpo perfeito. E aí os discípulos não reconhecem ele, e ele utiliza uma frase que é uma frase muito dele, né? É uma frase que a forma como ele falava, a forma como ele expressava, é algo... cada um de nós não tem uma forma de se ir você, né? Que é muito particular de cada um. E essa era a forma de Cristo. Quando ele disse, Pai seja convosco, eu acho que naquele momento o olhar dos discípulos já disseram assim, ó, isso é familiar, né? E de repente ele disse, Pai seja convosco, né? E aí, depois que ele se identifica, ele diz de novo, ele já tinha dado a paz, mas agora ele diz a segunda vez, eu estou dizendo, Pai seja convosco. Ele está dizendo shalom. A palavra shalom, paz, no hebraico, significa assim, eu quero que vocês sejam completos. Completos. Cheios, como esse copo de água aqui, ó, sejam completos, sejam completados. Né? E essa é a raiz da palavra. Enquanto o homem não recebe a paz de Deus, ele é incompleto. Enquanto ele não recebe a paz de Deus, ele continua sendo como o pastor que Damião falou aqui. Ele conhece um pouco da Bíblia, ele conhece um pouco da rotina da religião, mas como ele não está preenchido ainda com o Espírito Santo de Deus, fica faltando algo. E ele fica falhando aqui, falhando ali, não é? O testemunho não agrada as pessoas, o testemunho não traz poder, o testemunho não motiva outras pessoas a quererem conhecer Jesus, né? Pois é, porque ele não está cheio. Quando Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 13, que nós precisamos atingir a estatura de Cristo, estatura, altura, tamanho, ou seja, ele está dizendo que a gente seja preenchido até esse ponto, até transbordarmos. Você acha que Deus quer encher a gente até a boca? Ou Ele quer que a gente transborde? A palavra transbordar é uma das palavras que mais se repete na Bíblia quando Ele faz promessa a gente. Transbordar. Deus não quer que a gente seja só cheio, mas que a gente transborde. Porque quando você transborda um copo de água e a água derrama, que sobrou água, essa água vai para alguém. Então, enquanto a gente não transborda, a gente não atende as outras pessoas que estão com sede. Então, o Senhor quer que a gente transborde. E Cristo está dizendo isso aqui, ó. Eu já disse, Pai seja convosco, vocês não entenderam. Eu vou repetir. Pai seja convosco. O que eu mais quero é que vocês sejam completos. De quê? De quê? Do poder do Espírito Santo, é o que ele vai fazer agora. Pois bem, eu vou completar vocês agora. E ele sopra aí, ó. Com isso ele soprou o Espírito. É o que está faltando para completar vocês. Dizia Cristo lá para os discípulos, ó. E não é o que está faltando com a gente também hoje aqui, sendo honestos? É ou não é?
Quem é que não carece? Eu careço. E ele chega e sopra assim, ó. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Você já tem palavra demais, está faltando só o Espírito agora. Recebam o Espírito Santo. Cristo passou 3 anos e meio pregando a essência, o suprassumo de toda a verdade, falando e vivendo para esses discípulos. E agora ele sopra o Espírito Santo ali e digam: recebam, eu quero que vocês sejam completos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui nesse texto. Por que Jesus Cristo sopra o Espírito, sopra e diz assim: recebam o Espírito Santo, se naquele momento os discípulos não receberam o Espírito Santo? Após esse evento aqui, Pedro, ainda da sua própria cabeça, ainda vai pescar, com dúvida. Jesus ainda conversa com Pedro, Jesus conversa com os discípulos, se apresenta muitas vezes a milhares de pessoas, a centenas de milhares de pessoas, antes de ascender ao céu. E depois de ascender aos céus, de subir aos céus, só 10 dias depois de já estar no céu, ao lado do Pai, é que ele batiza e entrega esse Espírito. Então, portanto, eu não sei quanto tempo depois daí que ele sopra o Espírito Santo. Se é 50 dias, se isso aconteceu, nem estou lembrado aqui do texto, eu acho que é 50 dias depois disso aí. 50 dias depois. Ou um pouco, 49, 48 dias depois é que ele batiza, ele entrega agora, né? Aí eu pergunto para vocês, por que é que ele tem essa atitude de soprar? Que mensagem ele está querendo transmitir com essa atitude de soprar? Não era melhor falar? Por que ele sopra? Se o sopro não causa nada no ambiente físico e nem no espírito dos homens naquele momento. O que significa isso para vocês? Que mensagem Jesus queria transmitir aí? Veja aí se tem algum irmão aí na internet querendo participar e mandando alguma resposta, alguma pergunta. Fábio, o irmão Misael colocou: era uma tipologia do que o Pai iria fazer através de Cristo 50 dias depois. E a irmã Lucinéia Barcelos diz: Jesus, soprando o Espírito Santo, soprou a vida sobre os seus discípulos. Muito bom. É verdade. Microfone. A mensagem que eu vejo que ele pode estar passando aí é: vocês estão recebendo algo que vai de mim, vem de dentro de mim, que é santo, meu espírito. Não é outra de outra pessoa, não é. Eu entendo dessa forma. Essa atitude de Cristo me reporta ao Jardim do Éden, quando Deus soprou nas narinas de Adão, né? E deu vida, né? Muito bom. Olha, todas as respostas de vocês, quando se juntam, nós temos aqui uma resposta completa, não tem? Resposta completa? Quando tudo que vocês falaram se junta, fica uma coisa perfeita, não fica? Porque realmente está certo, certíssimo. Quando Cristo sopra e diz assim: receba o Espírito Santo, não sobra no nariz de Pedro, ele sopra para todos ali. Ó. Ele diz assim: recebam o Espírito Santo. Essa atitude de soprar, ele está justamente primeiro lembrando o que aconteceu lá no Éden, né? Quando foi soprado nas narinas de Adão e foi dito, né, para que Adão, obviamente, implicitamente ali, vivesse. Ali no Éden foi dado vida do nada ao corpo carnal. A areia virou carne. Naquele momento, o ser vivo que veio do pó da terra, né? Tirado do pó da terra. Olha só. O homem, quando morre, vai para onde? Vai para onde? Para o pó da terra. Quando o Senhor sopra ali, ele dá vida ao que estava morto. Adão estava vivo quando era só pó? Quando era... Não. Ali era algo inerte, não tinha vida ali. Foi o sopro de vida
O sopro que saiu de dentro de Deus, como o Damião falou, não é uma pessoa que saiu do lado de Deus. O Senhor não disse assim a uma pessoa, entra em Adão e faz ele viver. O Espírito Santo não era uma pessoa. Era o Espírito que saiu de dentro de Deus, dos seus pulmões. Vamos falar na linguagem bem humana, né? Soprou de dentro dos seus pulmões ali, algo que veio de dentro dele. Nas narinas de Adão. E Adão se levantou vivo. Ali ele deu a vida ao homem perfeito. A criatura que Deus fez ali para viver eternamente. Mas ela caiu. Ela voltou para o pó. Quando Cristo agora chega e sopra de novo, ele está querendo dizer o que para mim? O sopro do Espírito Santo de Deus lá no passado deu vida. O que ele está querendo fazer aqui? Estou querendo restaurar essa vida que vocês perderam. Estou querendo levantar vocês do pó. E aí, ele está agora recriando. O Pai, usando o Cristo, está recriando um homem que era perfeito, que caiu, está recebendo agora uma vida renovada. A vida que foi criada lá no Éden, perfeita, falhou. Agora essa que está sendo recriada pelo Filho do Homem, através do Filho do Homem, não pelo Filho do Homem, mas Deus através do Filho do Homem, aqui sim é uma vida eterna e perfeita. Essa aqui é a prova de queda, essa daqui. Essa daqui nunca mais vai ter um engano, um satanás para tirar, não. Olha que coisa linda. O segundo sopro. A coisa bela ainda que eu vejo aqui é que desse dia até o batismo com o Espírito Santo de fato, quando são 50 dias. E quando eu olho lá para trás, de novo, noutra tipologia, eu vejo o povo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Ali, naquela travessia, aqueles ventos ali que abriram as águas do mar e fizeram aquele povo atravessar a pé enxuto, ali era o dia 1. O dia do sopro. O dia 50, depois, eles estão lá no pé do Monte Sinai e o Senhor está dando os 10 mandamentos. Está dando a palavra escrita. É quase uma repetição dos fatos aqui. Lá, o Senhor liberta, o Senhor dá vida àquele povo que estava preso no Egito. Agora eles estão uma vida de verdade, livres. E 50 dias depois ele recebe a lei. Cristo sopra aqui, dá liberdade a eles. 50 dias depois eles recebem a lei. O que é a nova aliança com o batismo com o Espírito Santo? A nova aliança é o Espírito colocar em nosso entendimento as leis de Deus. É uma repetição de fatos. É uma história recontada. A primeira contada de forma física e a segunda de forma espiritual. É a ligação perfeita do tipo e do antítipo. Você falando aí do Éden e falando que ele soprou aí e só o Espírito só veio depois de alguns dias, aí eu entendia antes que o Espírito tinha dado nesse mesmo momento aí. Mas agora eu compreendi, porque, volta aí o verso para... Porque ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então o Pai enviou Cristo por um período sem o Espírito, mas depois de um período botou o Espírito. Aí depois de um dia foi que batizaram os discípulos, né? Então quer dizer que Cristo veio dessa mesma forma, depois que recebeu o Espírito de Deus. Cristo passou 30 anos, né? Para receber o Espírito e realizar a obra. A nossa semelhança. Tem que fazer a mesma coisa, né? Tem gente que assim, eu já estou há 10 anos numa igreja, já estou há tanto tempo estudando a Bíblia, mas eu não tenho aquela motivação, aquele fogo, aquele estímulo e tal. Tenha paciência. Jesus esperou 30 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Tenha paciência, persevere. E mais, irmão Fábio, como colaboração em relação ao tempo, Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, em seguida, pelo Pai, né?
João Batista estava ali como um instrumento. Quem batizou foi o Pai. E depois Jesus espera 40 dias para iniciar a obra, não é? Não foi imediatamente Jesus ter saído dali que ele começou a pregar, ou começou a curar, ou fazer milagres. Entende? Também faz sentido observar essa questão de tempo, quando realmente ele diz que foi enviado pelo Pai e agora envia. E quando ele sopra, ele diz: assim como recebi poder do meu Pai, agora eu também passo o poder a vocês para realizar. Exatamente. Do mesmo jeito, né? Primeira pergunta. Se o Espírito Santo de Deus fosse uma pessoa, seria dado a Cristo como uma medida específica? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, você dá uma pessoa a outra pessoa. Você é um pai, vai dar a mão da sua filha em casamento a outra pessoa. Você dá só a mão ou dá o corpo inteiro? Você dá uma pessoa parcialmente ou dá uma pessoa totalmente? Vamos ver. Perguntar aqui o texto, né? João 3,34 diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, sob medida, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Quem está falando é Cristo aqui. Ele está falando ali naquela conversa com Nicodemos. Ele está dizendo ali para ele, falando dele mesmo na terceira pessoa, que ele é aquele que Deus enviou e ele está falando as palavras de Deus. E ele está dizendo para Nicodemos aqui que ele que está falando as palavras de Deus, ele tinha recebido o Espírito Santo de Deus, mas não tinha recebido o Espírito Santo sob medida. O Pai não deu a Cristo o Espírito Santo de forma limitada. Sob medida é aquilo que a pessoa diz assim, eu estou precisando fazer um exame e o exame médico custa R$100. Aí a pessoa lhe dá R$100. Isso é sob medida. Você vai fazer o exame com R$100? Vai fazer o exame? Faz ou não faz? Quanto é o exame? Você recebeu quanto da pessoa? Dá para fazer o exame? Dá. Mas Deus dá sob medida? Como é que Deus faz? Irmã Luciana, como é que Deus faz? Para quê? Por quê? A senhora sabe. Por que não tem um Uber? Não tem o dinheiro da receita do remédio depois do exame? Então Deus faz aquilo que você mesmo não sabe que precisa. É assim ou não é? Não foi com vocês assim? Foi comigo assim. É com todos nós assim. Deus nunca dá sob medida. Agora, o Espírito Santo dele, ele dá só para você ir pregar para Deus? Não. O Espírito Santo que ele dá para nós, como Cristo está dizendo aqui, é sem medida. Por quê? Ou seja, acima da medida que eu acho que preciso. Porque o Espírito Santo não é dado apenas para evangelizar Maciel, mas para me edificar também. E para me preparar, não só para evangelizar, mas para eu enfrentar a prova, para eu discernir as ciladas de Satanás contra mim, as setas dele, que é o tempo todo. O Satanás não para. É o tempo todo. Só puxando o arco e lançando seta. O tempo todo. E a gente tem que ter esse discernimento para poder se livrar daquelas que a gente vê. Aquelas que a gente não vê, meu amigo, aí é o anjo do Senhor que vai só botando o escudo na frente. Porque a gente não tem como se livrar. Né? Que foi que levantou a mão? Alguém levantou a mão? Levantou não, né? Pois bem. Então, Cristo está dizendo aqui para Nicodemos, né, naquela conversa, que o Pai deu a ele um espírito sem medida. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer também dar a cada um de nós o espírito sem medida. É sem medida. É uma medida muito superior ao que a gente está precisando. O que a gente acha que precisa, né? Porque quem sabe é Deus mesmo. E Deus é um Pai abundante. Ó. Deus, olha, a coisa da miséria só quem tem é a gente. A gente aqui é miserável.
a gente tem medo de, se é para ajudar alguém, a gente dá sob medida, com medo, dá menos, tal. Mas Deus não. Deus, ele sempre dá muito a mais. A gente precisa aprender com ele, né? Como é que se faz. 2. O Espírito é uma pessoa ou algo que está vinculado à natureza espiritual para rivalizar com a carne, com a carne do homem natural. O Espírito é uma pessoa que está do meu lado, como dois homens que vão ali se digladiar ali numa luta, um contra o outro, ou é algo que está dentro de mim, que vai rivalizar com a minha própria carne. Olha o que diz Jesus aqui, João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o quê? A vida vem de onde? Da carne ou do Espírito? Tem gente aí dando prioridade só à carne, acha que a vida é da carne, né? Olha como isso é lindo, preste atenção. O Espírito é o que vivifica. A carne. E olha que esse capítulo 6 é aquele capítulo que falou assim, olha, vocês têm que comer da carne do Filho do Homem. Aí ele está dizendo aqui, ó, parece uma contradição. Vocês têm que comer da carne do Filho do Homem para ter vida em si mesmo. Para ter vida tem que comer carne. Aí ele fala, não, mas a carne não aproveita nada. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu não estou falando de comer carne literal, eu estou falando no sentido espiritual. Se a vida verdadeira, ela está no espírito, por que é então, pergunta aqui, até uma pergunta, não é nem uma pergunta irônica, é uma pergunta para fazer refletir. Por que então que há pessoas pregando aí por aí afora, priorizando o eu, a carne? Porque tem igrejas por aí afora que está priorizando a conquista da casa própria. Venha, dê aqui o seu dízimo, dê aqui a sua oferta. Traga para cá a sua oferta, para esse programa tal, para esse encontro tal, para esse culto aqui. E aí você vai ganhar muito mais. O dinheiro do seu aluguel, dê de oferta que o Senhor vai lhe dar a casa própria, priorizando o físico. Outros dizem assim, religião mesmo é a minha família. A coisa mais importante do mundo é a família. Não é assim que as pessoas dizem? Família é importante, família. Qual o nível de importância que a família tem para vocês? Não é muito importante, ou não é? Não é o nosso esteio, a nossa base, aonde nós temos a sensação de segurança. Não é assim? Tudo isso, não é verdade? É verdade. Quem disser que é mentira, está com algum problema. Mas a família é tudo? Só a família, porque tem coisas mais importantes antes dela. A família só existe porque existem bases mais importantes antes dela. E tem muita gente que tem medo de dizer isso. Se não fosse assim, Jesus não diria, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não diria, se você amar o seu filho, a sua casa, não é digno de mim. Porque para que exista uma família é necessário que exista um espírito que me mantém saudável mentalmente. Porque se não tem esse espírito que Cristo está falando aqui, olha, não existe família, não existe fidelidade entre marido e mulher, não existe harmonia no lar, não existe saúde no lar, não existe nada. Tem que ter esse espírito primeiro. A família não vem primeiro. Aí uns dizem aí, Deus, pátria e família. Não é assim? Dizem assim, né? É até um lema político que é importantíssimo, viu? Isso é importantíssimo. Mas isso não é tudo. Deus é tudo. Espiritualmente aqui, olha, o Espírito é o que vivifica. Quando as pessoas dizem assim, ó, vamos fazer uma reforma alimentar. Ele está priorizando o quê? O corpo ou o espírito? Tem igreja que está falando só reforma alimentar.
Aí Cristo está dizendo assim, ó, a carne nada aproveita, vocês estão alimentando só a carne, estão preocupados só com a saúde física. Não, mas me disseram que eu cuidando da saúde física, vou cuidar também do espírito. Não, você cuida do cérebro. Quando você não intoxica o seu corpo, no estômago, você está dando saúde ao cérebro, não é o espírito. O espírito é o que habita dentro do cérebro, num lugar chamado consciência, chamamos de razão. Que está falando disso aqui, ó. O espírito é o que vivifica. Priorize, faça tudo para que você tenha saúde, faça todas as dietas, faça tudo para que você tenha a melhor saúde possível. Mas isso não é o mais importante, meu irmão. O mais importante é o espírito, porque você jamais, fazendo a melhor dieta do mundo, sendo a pessoa mais saudável do planeta, se você conseguir viver 200 anos, nada vai adiantar se o Espírito de Deus não estiver em você. Nada. Não adianta. É o que Cristo está tentando dizer. Ah, mas eu não tenho saúde, só vou viver 30 anos. E o que importa é isso, meu irmão? Você vai ver só 30 anos? Ah, morreu tão novo, 15 anos. Qual o problema disso, meu irmão? Todo mundo vai morrer um dia, não importa se é com 15 ou com 70 ou com 100. O que é importante é ter o espírito de vida. E viver a vida eterna, porque isso aqui não é vida. Isso aqui, o nome disso aqui é sobrevida. A vida não é essa daqui. Né? Foi. Eu vou falar de uma palavra que Paulo fala, né? A respeito de conquista, né? Ele fala de uma maratona, né? Que os maratonistas que competem, eles buscam uma glória, né? Terrena, e dão tudo de si, se preparam, fazem de tudo para chegar em primeiro lugar, né? Mas a outra parte diz que nós corremos, buscamos uma luta para sermos vencedores, que não é perecível e que nunca acaba. Eu acho que o irmão lembra, né, dessa passagem bíblica. Os que correm nos estádios. Nos estádios. Eles que correm para o quê? Em busca de uma coroa de ouro, de uma coisa física. Nós corremos por um outro prêmio, a vida eterna. Então, Paulo, fazendo o mesmo que Cristo está fazendo o tempo todo. Paulo faz muito o que Cristo fala o tempo todo. Pega a coisa material, a coisa física, e tenta trazer, aplicar essa coisa, como a Bíblia inteira é assim, ela pega a coisa física para trazer um conhecimento espiritual. Sempre priorizando as coisas do Espírito e sempre menosprezando menosprezando não é a palavra, né? E sempre diminuindo, né, o valor das coisas desta vida temporal de pecado, mostrando a realidade dessa vida. Porque se eu colocar minha esperança nas coisas desta vida, meu irmão, é só decepção. Porque você pode ser o homem mais rico, até já falei isso algumas vezes, já até preguei aqui o nome de um dos homens mais ricos do mundo, um alemão. Ele tinha cerca de uma fortuna, a empresa em torno de 18 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Vivia na Bolsa de Valores, que as empresas, né? Essas empresas assim, todas elas estão na Bolsa de Valores, são ações públicas e dinheiro assim é absurdo, o valor dessas empresas grandes. Trabalhava na área de minério, trabalhava na área de commodities, e esse cara perdeu 6 bilhões, ele tinha 18 bi, perdeu 6 bilhões, é muito dinheiro, né? 6 bilhões. Se 1 milhão é muito dinheiro, agora imagine 1 bilhão, que é 1000 vezes 1 milhão. Ele perdeu 6 bilhões em algumas horas. O que é que ele fez? Saiu de casa, deitou na linha do trem, a cabeça num trilho e o pé no outro. O trem veio, arrancou a cabeça e os pés. E morreu. Se matou porque, olha, ele tinha uma empresa que valia, as empresas valiam 18 bilhões, ele perdeu 6. Ficou com quanto? 12 bilhões é pouco ou é muito? Quem tem aqui 1 milhão na conta? Fala, confessa, não tenha medo não, fala para mim. Nem vai pedir não, não vai tomar não. Aqui ninguém toma não. Se eu perguntasse quem tem R$1 na carteira, eu acho que o negócio ia ser... É motivo
de alguém tirar a própria vida porque perdeu alguma coisa, perdeu o dinheiro, não foi a vida. Ele tinha muito... É motivo para tirar a vida. Sabe por quê? Porque essa pessoa confiou nas coisas materiais deste mundo. Quando a gente coloca toda a nossa esperança no amor da minha vida, o meu marido, a minha esposa, eu estou dizendo aqui que você não é para amar sua esposa e seu marido, estou dizendo isso? Tem que amar. Eu estou dizendo quando eu boto a minha esperança da salvação, aí você vai ter decepção, porque a sua esposa erra. A sua esposa vai errar muito com você, vai lhe chatear muitas vezes na vida. O seu esposo vai atrapalhar o seu juízo muitas vezes na sua vida. Então não se coloca a esperança em coisas temporárias, tem que ser em coisas eternas, para que um dia não bata a nossa porta o medo, a dúvida, a ansiedade ou qualquer outra doença que venha por aí de ordem emocional. Para que não bata, é necessário que a gente tenha esse espírito que dá vida. Todas as vezes que a gente foca muito nas coisas dessa vida, preocupado com dinheiro, com conquista, com tudo, aí vem atrás um comboio de desgraça, que é o medo, a ansiedade. A gente se apega às coisas dessa vida, aí ó. Aí Cristo fala assim, eu vim falar para você aqui de coisa que dá vida, o espírito. Não se apegue muito à coisa física não, né? Irmão Clóvis. Microfone para o irmão Clóvis lá. Tem dois aqui, ó. Alguém leva ali? Pega aí, Marcelo. Irmão Fábio, antes do irmão Clóvis falar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o bilionário se matou por quê? Qual foi o medo dele? Olha, eu acho que o medo do bilionário é de ficar pobre. Ele não queria perder os 12, né? Então eu fico lembrando das palavras de Jesus para um certo jovem, né? Um jovem rico. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Porque aquele homem não estava disposto a perder nada. Se tinha ficado mais, ou o dobro de tudo que ele tinha perdido, era para ele estar satisfeito com os 12, mas ele não queria perder nada. Aí pergunta, irmão Pedro, é possível ganhar o mundo inteiro e ganhar a vida eterna também? É possível ganhar o mundo inteiro e ganhar a vida eterna também? Por que não? Porque quando o homem põe o seu coração nas coisas terrenas, é impossível ele adorar dois deuses. O Deus desse homem que colocou sua vida, que tirou sua vida. Tirou sua vida ali na linha do trem, o Deus dele era Mamon. Ele Sabe por quê, Deus? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que para este mundo eu tenho que morrer. E eu não vou ter a vida eterna. Olha, o que eu vou dizer agora é muito duro. Nenhum pastor, eu ouvi dizer isso na igreja, porque se expulsa membros. É uma verdade muito dura. O que eu vou dizer agora, se eu tivesse milhões de seguidores, se eu vivesse de internet, de rede social, de seguidores, um monte ia me deixar de seguir. O que eu vou dizer agora. Olhe, se você não morrer para este mundo, você nunca vai entrar na vida eterna. Este mundo, ele é 100% inimigo das coisas de Deus. Enquanto você tiver com o coração nesse mundo, querendo conquistar alguma coisa dele, você não participa do reino de Deus. Plenamente. Porque hoje, na fase como igreja militante, a gente está com o pé ali, ainda preso a alguma coisa do mundo, mas o coração está buscando, inclinando o reino de Deus. Você está certíssimo. Desista não, continue. Porque a vitória vem assim. Ninguém está errado. Errado é você desistir do reino de Deus e ficar, não, agora eu não consigo mesmo, vou ficar logo no mundo. Isso é que é errado. Mas você está buscando sufocar ali, agarrado na garganta, na sua própria garganta, para matar o desejo do mundo, porque enquanto você não morre 100% para o mundo, você não pode pertencer a Deus. O mundo, disse Cristo, é inimigo de Deus. Não tem. A única coisa que ele fala em relação ao mundo é morrer. Morrer. A palavra para o mundo é morte. A palavra para Deus é vida e não se une morte com vida. Estava sendo feita aí agora há pouco uma comparação, né, das coisas da vida e as coisas eternas. Enquanto se falava aí, veio à minha memória aqui esse texto de 2 Coríntios 4:18. Paulo ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. Amém, aleluia. Olha que coisa linda. Paulo, muito inspirado aí, ó, ele começa a traduzir numa linguagem mais aproximada do ouvido do leigo o que Cristo está tentando dizer várias vezes. Usando a coisa, quando ele usa a coisa física, material, ele está tentando fazer uma comparação para que a sua mente desperte para entender o profundo do espiritual. Mas eu tenho uma palavra para você. Não temas, pois Deus é contigo. Continue, né? Pregando a verdade, mesmo que doa. Tem que ser, né? É nossa obrigação. 3. Para que Jesus pudesse batizar com o Espírito Santo, Jesus pudesse batizar alguém com o Espírito Santo, o que deveria acontecer com o próprio Jesus primeiramente? A gente dá aquilo que não tem? Você dá aquilo que não tem? Não, aí não é seu. A gente pode dar aquilo que não tem? A gente não tem nem para a gente, vai dar o quê, né? Vamos perguntar a Bíblia aqui, ó. João 1,33 diz assim. Disse João, aqui é João Batista falando, né? E eu não conhecia, disse João Batista, eu não conhecia. João Batista dizendo que não conhecia Jesus até aquele momento em que ele aparece para ser batizado. Ó. E eu não conhecia. Mas o que me mandou a batizar, aquele que me mandou a batizar com água, o batismo do arrependimento, esse que me mandou me disse, João Batista disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista era primo de João Batista era primo de Jesus, mas não conhecia. João Batista está dizendo que, porque João Batista e Jesus, em determinado momento da vida, foram criados na mesma região do deserto, João Batista morava naquela região de Belém, ali embaixo, região da Judéia. E Jesus, logo cedo, fugiu, quando ainda criança, das perseguições ali de Herodes, e depois do Egito, foi para a região da Galiléia, lá em cima, perto da Síria, lá no norte, lá em cima. Então, eles foram criados juntos por algum tempo? Não sei. Mas que eles foram em região diferente. Inclusive, por isso que João Batista, ele não batizava lá no mar da Galileia. Ele batizava a região de Betânia, aqui embaixo, em Jerusalém, ali, que era a região onde João Batista batizava, onde estava o Rio Jordão. Lá embaixo. Então, quando João Batista me disse que não o conhecia, eu entendo de duas formas. Primeiro, não conhecia o seu primo, de conviver com ele fisicamente. E segundo ponto, que não o conhecia como Messias, como escolhido de Deus. É o segundo ponto. Eu não sei se ele está se referindo aos dois, ou se ele está se referindo ao parentesco, à pessoa física, né? Não sei. Mas o importante é que ele diz, eu não conhecia até aquele momento. Quando eu reconheci, quando sobre ele desceu o Espírito Santo e repousou sobre a cabeça dele, e aí eu soube que naquele momento ele era o Messias. Olha que coisa linda. O testemunho de João diz assim, ó, por que é que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo? Por que Jesus tinha o poder de batizar com o Espírito Santo? Porque primeiro ele recebeu o batismo. Como é que eu posso influenciar espiritualmente a vida de Ismael? Espiritualmente, se eu não tenho o Espírito Santo. Me diga, Ismael, como é que eu posso fazer isso? Não tem como. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu posso influenciar Ismael na carne, para fazer as coisas erradas da carne. Mas o Espírito só se eu tiver. Então eu tenho que buscar isso, ó. E João vai dizer assim, ó, o Espírito vai repousar sobre Cristo para quê? Toda vez que Deus concede um Espírito a alguém, tem um propósito? Ou o Espírito é dado sem propósito? O Espírito é dado sempre com um propósito
ou é sem propósito? O Senhor dá o Espírito Santo a alguém, concede o Espírito Santo, para a pessoa estar pulando na igreja, rodando com a mão para trás? Qual o propósito que tem isso? Eu ficar feito uma galinha choca rodando com as asas para trás lá. Pô. Qual o sentido disso? Me diga. Não, qual o propósito? Eu não estou aqui rindo desse povo, não. Eu estou querendo que as pessoas pensem de forma honesta, sincera. Raciocinem. Usem o Espírito. Qual o propósito? Me diga. Qual o propósito de alguém estar pregando a palavra de Deus para um povo que está escutando bem em português e daqui a pouco alguém grita, alabachura, alabachéria? Qual o propósito disso? Me diga qual o propósito. Isso tem razão? Isso é espírito ou isso é carne? Quando o Espírito foi dado aos discípulos lá no Pentecoste, eles tinham um propósito. Sabe qual era o propósito? Pregar o Jesus Cristo verdadeiro que o povo havia rejeitado, e o propósito foi tão lindo que no final que eles acabaram de pregar foram 3.000 almas que se batizaram. Tinha propósito? Evangelismo. Salvar almas. Trazer o conhecimento que salva. Tem propósito. Quando o Cristo é batizado com o Espírito Santo lá no Rio Jordão, aí nesta cena que João está descrevendo, tinha um propósito? Não tinha um propósito? Propósito sobre Cristo. Primeiro, vencer Satanás. Imediatamente ele sai daqui para o deserto. 40 dias lutando contra a carne, maltratando a carne, sem dar de comer a carne. 40 dias sem dar de comer a carne. Porque o Espírito é o que vivifica. 40º dia, vence Satanás em todas as instâncias. Satanás saiu com o rabinho entre as pernas dali, morrendo de medo de Jesus. Depois daquele ponto. Aonde ele encontrava Jesus, Jesus vinha chegando perto. Quem era que vem fazer aqui, filho do Deus vivo? Não expulsa a gente, não perturbe a nossa paciência. Que a gente tá... tudo com medo de Jesus a partir dali. E ali, depois desse aqui, ó, depois do batismo, Cristo vence o diabo. Cristo começa a crescer no conhecimento e na graça com muito mais velocidade. Cristo começa agora a dominar sobre os espíritos, sobre a própria carne, porque o Espírito de Deus dele operava de forma poderosa, era destruindo doença física, era trazendo luz aos olhos das pessoas, tudo porque Cristo recebeu o Espírito Santo. E o Espírito que saía da boca de Cristo, que emanava dele quando ele pregava e ensinava, começava a entrar nas pessoas, ó, de forma pequena ainda, que é o que, né? E as pessoas começam a ser tocadas pelo Espírito, ouvindo. A fé não vem pela ouvir a palavra, né? Ouvindo aquela palavra espiritual, o Espírito agindo na mente das pessoas quando Cristo falava. É para isso, ó. E ele começa a batizar com o Espírito Santo. Quatro. Que mais João aprendeu sobre os filhos espirituais de Deus, o Pai? João 3,6, ainda naquela cena, que é uma conversa de Jesus Cristo com um homem carnal, um religioso carnal chamado Nicodemos. A conversa de Cristo com ele é 100% espiritual. Nicodemos não vai entender nada, porque ele era um religioso, um homem muito culto, um teólogo de alto nível, um homem inteligentíssimo, um homem influente, respeitado, mas ele era religioso carnal. E Cristo não fala uma frase carnal com Nicodemos, é 100% espiritual. Eu acho que Nicodemos ficou doido naquele dia. Porque a fala de Cristo é impressionante. Ele vai dizer assim, ó: ô Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Ele quis dizer o que com Nicodemos nessa primeira fase, a Deus? Você é um homem carnal, Nicodemos. Você não vai entender o que eu vou falar porque você é carnal. Olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Tem aí. Pode falar. O irmão Francisco Félix pergunta: como João Batista, antes de batizá-lo, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se João não conhecia Jesus? Muito bem. É a pergunta anterior, né?
Mas eu vou dar uma rezinha aqui para irmão Francisco Félix. Não foi João Batista quem falou. João Batista jamais, que ele disse que não conhecia, jamais poderia falar isso do seu próprio entendimento. Assim como Pedro também não falou do seu próprio entendimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo falou, ei, não foi carne nem sangue que revelou a você, não. Isso não veio da sua inteligência. Foi meu Pai que está no céu. João Batista diz aquilo porque ouviu da mesma pessoa que disse, aquele que você viu descer sobre o Espírito Santo, esse é o Messias. A mesma voz falou naquele momento, ó, eis o Cordeiro. Se João o conhecesse, não diria eis o Cordeiro. Eis Jesus, o meu primo. Ele diria assim. Aquelas palavras não foi de João Batista. João Batista está sendo usado como uma trombeta para anunciar a todas as pessoas que estavam ali ao redor do Rio Jordão, que também vieram para ser batizados, anunciando o Cordeiro. Um tipo do que era morto todos os dias no santuário. Eis aquele que vem por fim ao sacerdócio levítico. Eis aquele que vem por fim a todo o serviço religioso, cerimonial, carnal, limitado, físico, para estabelecer uma nova aliança espiritual. Ele estava dizendo isso. Ok? Esse verso aí é tão bonito, ele destrói a história que Jesus é Deus, né? Que ele diz, quem nascido da carne é carne. Ele está questionando uma pergunta de João, né? Se podia nascer, se podia entrar no ventre da mãe. Então isso mostra... Nicodemos. Nicodemos. Então todos nós já nascemos na carne. Agora só tem uma solução, tentar nascer do Espírito. O Cristo também foi assim, que ele nasceu da carne, então ele teve que nascer do Espírito. Jesus não é o nosso modelo? Existe alguma coisa que aconteceu com Cristo que não pode acontecer conosco? Existe? Existe alguma coisa que aconteceu com Jesus Cristo ou que vai acontecer com Cristo, que já aconteceu, que vem acontecendo e que vai acontecer com Cristo, que não vai acontecer conosco? Existe? Existe uma história paralela, perfeita, entre todos os filhos, o Filho de Deus, o Filho divino, o Filho de Deus na condição humana e o ser humano. Existe alguma história diferente que não seja paralelamente perfeita? Pois presta atenção no que eu vou dizer agora. Adão foi criado o quê? Perfeito. Adão se esvaziou da sua perfeição para se tornar carne pecadora, pelo seu próprio erro. Cristo nasceu perfeito, divino, se esvaziou da sua divindade para se tornar semelhante ao segundo Adão. A história é a mesma, por questões diferentes. O homem Adão por demérito, o de Cristo por mérito. A única diferença é essa. Porque um Salvador tem que estar numa condição diferenciada daquele que carece de salvação. O homem, Deus poderia criar toda a raça humana, eu e você, direto do pó, como ele fez com Adão, só mandando subir. Pega mais um menino, manda a cegonha entregar naquele endereço. Ele podia fazer assim. Mas ele fez questão que os seres humanos gerassem outros seres humanos. E o filho dele, que era divino, nasceu como carne de um ser humano. Ele nasceu da carne. Mas se Cristo tivesse permanecido na carne, jamais ele poderia ser o meu Salvador. Ele na carne precisava nascer do Espírito. Inclusive o seu nascimento carnal já começa com um milagre espiritual. É o Espírito de Deus na carne de Maria que faz ele ser gerado um ser carnal, um ser em carne. O ser carnal é um ser pecador, a linguagem que Paulo usa. Um ser em carne humana, um ser humano. Cristo, então, ele diz, olha, Nicodemos, todos nós nascemos da carne, mas não podemos permanecer na carne.
Porque o que é nascido na carne é só carne. Agora a gente precisa nascer do Espírito agora. Que é o que ele vai dizer para Nicodemos. Todo homem carnal tem a chance, pode e consegue nascer do Espírito. Só é permitir. O irmão Eliel Leite. Por que João Batista, depois de ter visto todos esses sinais, quando vai preso, manda perguntar se Cristo é o Messias mesmo ou ainda viria outro? Ok. A pergunta não está na lição, irmão Eliel, mas a gente vai responder rapidinho. Viu? Isso aqui é mais um ponto importante da doutrina, mostrando que na Bíblia não há nenhum homem perfeito, só tem um chamado Jesus Cristo. Nenhum outro justo há em toda a Bíblia, só o segundo Adão chamado Jesus Cristo. Não tem mais ninguém. Na Bíblia existem 5 homens que são os poderosos de toda a Bíblia. A Bíblia chama de Adão, o pai da fé, um título dado a Deus. A Bíblia chama Davi, o homem cujo coração de Deus. A Bíblia chama Elias, o maior de todos os profetas. A Bíblia chama Moisés de o homem mais manso da face da terra. E a Bíblia chama João Batista de o maior de todos os homens nascidos de mulher. Mas todos esses 5 homens, os maiores da Bíblia, todos eles têm o pecado dele registrado na Bíblia, todos eles. Moisés pediu para arriscar o seu nome do livro da vida. Cometeu uma loucura. Elias, lá no deserto, amaldiçoou o vento da própria mãe e pediu a morte. A mesma coisa que Moisés. Davi cometeu um dos maiores pecados, um dos pecados mais escandalosos de toda a Bíblia. Adultério, morte, ocultação de cadáver. Assassinato e ocultação de cadáver. Abraão não esperou pela promessa, deitou-se com a escrava. E outros, mentiu lá no Egito. E João Batista tem que ter o dele também. Não para que Deus exponha a vergonha desses grandes homens, mas para que você entenda esse ponto importante. João Batista estava preso. João Batista lá fora era um leão. Abria a boca e me abria. Herodes, você é um adúltero. Como é que alguém fala isso com o rei? João Batista tem essa coragem de dizer. Mas quando estava preso sozinho no calabouço escuro, sem receber visita, maltratado, aí ele ficou preocupado. João Batista estava na carne, precisava da visita do Espírito. Até João Batista precisava do batismo que ele falou. Batizava tanta gente no arrependimento, mas só Cristo tinha o batismo com o Espírito Santo. Porque João Batista batizava com o Espírito Santo? João Batista, olha, eu só faço na água. Eu não consigo nem, eu não sou digno nem desarmar as sandálias do pé dele. Ele é quem vai te batizar com o Espírito Santo, eu não. João Batista até aquele momento não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E na prisão ele manda 2 homens, pergunte lá a Jesus se ele é realmente o Messias. Aquele que eu disse, eis o Cordeiro de Deus, esse vai batizar com o Espírito Santo, eu sou menor do que ele, importa que eu diminua e ele cresça. Tudo que eu falei para vocês, um testemunho lindo, agora eu estou com dúvida. Vão lá e diz lá para Jesus, pergunta se ele mesmo é o Messias, a gente tem que esperar outro. Aí Jesus não responde a pergunta dos 2 discípulos enviados pelo homem mais poderoso do deserto. Jesus diz, olha, volte lá, diga a João Batista que os cegos veem, os mudos falam, os surdos escutam, os leprosos são purificados e a todos os pobres é anunciado o reino de Deus. Diga só isso. Quando os 2 discípulos deram as costas para ir levar a notícia a João Batista, porque ali ele não estava levando só uma mensagem, não. Ali ele estava levando também a mensagem que iria despertar o Espírito. E quem sabe o Senhor tenha batizado com o Espírito Santo ele lá naquele momento, para aquele servo de verdade, que João Batista era um servo, viu? Fosse tocado no outro momento. Veja que o maior dos servos carece também do Espírito. E aí, quando ele sai, Jesus... Olha o que Jesus vai falar de João Batista agora.
Porque aqueles homens expuseram a fé de João Batista. Aqueles homens diminuíram João Batista naquele momento. Expuseram a fraqueza do grande servo de Deus, e jamais o Espírito de Deus vai deixar que um servo seu entre em desonra. Imediatamente Cristo levantou a voz e falou assim: o que é que vocês foram ver lá no deserto? Um pé de cana balançado pelo vento? Um pé de bambu balançado por um vento? Foi isso que vocês foram ver lá? Não, quando vocês foram lá do deserto ver João Batista, não foram ver um pé de cana, porque aquele homem não é pé de cana, que fica balançado por todo o vento de doutrina, não. Aquele homem é um carvalho, é um impê. Aquele homem é uma árvore de lei. Aquilo não se balança, não. Ah, mas ele está balançado. Não, ele não está balançado, ele está sendo provado na prisão. Satanás está do lado dele, tentando destruir a mente dele. Aquilo não é pé de cana, não, que é balançado por toda conversa de internet, como os crentes de hoje. Qualquer conversinha de internet está acreditando. Aquilo é... Não. Vocês foram ver lá o anjo do Senhor, lá no deserto. Deixa eu dizer para vocês, para concluir a minha conversa, disse Cristo. Eu digo para vocês que nunca nasceu, nem nunca nascerá de mulher nenhuma homem igual a João Batista. Maior do que ele não tem, não. Entenderam? Pergunta 5. O Espírito é uma pessoa independente ou é algo que se origina da natureza de Deus, o Pai? João 4:24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Cristo acabou de dizer para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito se torna um ser espiritual. Você, quando o Espírito de Deus toca em você e habita em você, você é nascido do Espírito? É ou não é? Nós não somos nascidos do Espírito? E por isso a gente deixa de ser carnal? A gente perde esse corpo físico? Não, a gente continua sendo carne, não continua? Pois bem, quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, o texto está dizendo Deus é um Espírito, está dizendo isso? Como? Quando o texto diz Deus é Espírito, 90% dos crentes presos à letra morta diz assim, o texto está dizendo que Deus é um Espírito. Não. Por que que vou fazer uma pergunta para vocês agora, eu quero que vocês me respondam. Vamos lá. Porque esse texto que diz Deus é Espírito está querendo dizer Deus é um ser espiritual. Deus é uma pessoa espiritual e não uma pessoa carnal como vocês. Deus não é como o ser carnal que precisa dormir, comer, acordar, beber água, fazer exercício físico. Precisa que o outro ajude ele, não é? Precisa ou não precisa? Você não precisa não? Que alguém ajude vocês? Todo mundo aqui precisa do outro aqui. Quem é que não precisa de ninguém? Quem é que vive sozinho aqui? Todo mundo precisa do outro. Tem aqui muita gente que só come porque o outro faz. Só bebe porque o outro bota água lá. Só veste uma roupa limpa porque o outro lavou. Como é que a gente não precisa do outro? Me diga, não precisa do outro? É o tempo todo, ninguém faz nada sozinho nesse mundo, não. É ou não é? Não, mas eu que faço a comida lá de casa. E quem é que bota a comida? Não, mas eu mesmo trabalho e eu mesmo faço a comida e tal. E foi você que plantou o feijão lá no terreno lá. E colheu. Ninguém neste mundo consegue viver sozinho. Neste mundo de pecado, não. Não é? Eles precisam do outro. Então, quando o homem precisa, agora Deus precisa? Deus está limitado às coisas físicas do homem? É isso que ele está dizendo aqui? Como é que vocês podem me provar isso? Que o texto não está falando que Deus é um espírito, mas que é um ser espiritual. Que ele não analisa as coisas pela carne, mas ele analisa, julga e procede segundo o espírito, a razão, a consciência, a inteligência.
Por quê? A explicação está na continuidade do texto. Muito bem. Ele usa a adoração para explicar isso aí. O modo da adoração, como deve ser a adoração a Deus. Ele joga isso para cima do homem, né? Diz assim, olha, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito. Então ele está dizendo, olha, Deus, ele não quer saber das suas expressões físicas no louvor, né? Tem as pessoas que, né? Na hora não tem essa adoração hoje para a igreja evangélica é louvor, não é? O cara vai lá no louvor, aí bota umas máquinas de fumaça, umas luzes de boate, bota as mãos para cima, o povo começa a chorar, estão adorando ali. Não. Eles estão louvando. Muitas vezes as vozes das pessoas, né? As vozes são vozes muito bonitas, vozes e tal. Às vezes eles tragam a música, né? Com os melismas, com ai, 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 ui, 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 não sei o quê, né? Acaba com a música. Porque querem expor a voz. Querem dizer, olha como minha voz é linda. Não adore a Deus não, olhe para minha voz. Eu quero ser louvado. Me batam palma para mim. Não é assim? O louvor de Deus não é assim? Eu estava escutando agora, antes de vir para cá, para a igreja, escutando um louvor no YouTube ali, vendo um clipe. E era assim, né? O cara, numa frase de 3 segundos, 5 segundos, ele fez 3 melismas de voz que ia fazer assim, olha, eu alcanço os mais altos níveis de agudo e de grave. Eu quero palmas. É um gemido, né? Um negócio, parece que está com algum problema, dor de barriga. É um negócio que não precisa disso. Não é? Não é assim o louvor de hoje? Pois é. Esse povo canta lindo. Aí o senhor falou assim, aceito não. Porque o louvor não é para mim, é para você. Porque eu adoro, olha, eu busco adoradores que me adorem em espírito. Não é com a boca para fora. Porque o que tem de crente pregando aí nessas praças, gritando lá, botando a mão na cabeça do povo, prometendo mundos e fundos às pessoas lá, mas não vivem aquilo. Deus busca adoradores que o adorem em espírito. Então Deus é um ser espiritual. Aqui o texto não está dizendo que Deus é um espírito. Olha, o Espírito Santo é Deus, porque Deus é espírito, então o Espírito Santo é a pessoa. A própria pessoa de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa porque Deus... Não, o texto não está dizendo isso não. O texto está dizendo que Deus é um ser espiritual e como ser espiritual ele analisa o seu espírito. Agora eu como ser carnal só consigo analisar a sua carne, eu não consigo analisar o seu espírito. Eu não consigo saber o que você está pensando. Eu não consigo saber quais intenções que você tem contra mim, dentro da sua cabeça ou a meu favor. Eu não sei. É isso que o texto está me dizendo. Não sei se os irmãos enxergam como eu enxergo, mas o texto está me dizendo isso, né? Deus espera que os seus adoradores não façam como os homens bajulam os outros. Adore ele em espírito, de verdade, do fundo do coração. 6. Porque somente Jesus poderia batizar os seus discípulos. Porque somente Jesus poderia batizar os seus discípulos. Um discípulo não pode batizar outro. João não poderia batizar com o Espírito Santo Pedro, ou Pedro batizar João. Por que só Jesus poderia fazer isso? Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Porque somente Jesus poderia batizar os seus discípulos com o Espírito Santo. No contexto aí, ele não tinha ainda sido glorificado. Muito bem. Ele precisava ser primeiro glorificado para quê? Para receber o Espírito Santo em plenitude. Porque ele não tinha recebido em plenitude. Lá no Jordão, ele tinha recebido a porção dobrada, aquela que Eliseu recebeu. Na tipologia. Não estou dizendo que é a mesma que Eliseu recebeu, não estou dizendo na tipologia, lembra? Como aconteceu com Eliseu e Elias. Olha a tipologia como é linda ali, ó. Elias falou assim para o seu filho Eliseu, filho, discípulo. Se você me vir eu subindo para o céu numa carruagem no céu, ó, batismo é de cima para baixo. Ó. Quem é que foi levado ao céu? Jesus. Quando você me vir,
e eu jogar o meu manto, veste de justiça, você pegar, aí você vai receber a porção dobrada. Quando Jesus sobe para o céu e os discípulos veem e são revestidos daquele manto de justiça, lá no Pentecostes eles recebem o quê? Porção dobrada. Mas quando Cristo é levado ao céu, sentado à direita de Deus, ele recebe o quê? Atos capítulo 2, versículo 33, vamos ver. Atos 2, 33, leiam para mim bem alto. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vos agora vedes e ouves. Olha o que está dizendo aí. Pedro dizendo lá no Pentecoste, esse Jesus que subiu ao Pai, foi glorificado, como diz o texto aqui, ó, sentou à direita de Deus, recebeu o Espírito da promessa, o que o Pai tinha prometido a ele. O Espírito tem plenitude para habitar nele. O Espírito da promessa. E derramou sobre nós, sobre vós, os discípulos também ali, né? Derramou sobre vós esse Espírito que vós veis e ouvis. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é Jesus que acabou de nos batizar com o Espírito Santo, porque há 10 dias atrás ele subiu ao céu, sentou à direita de Deus, e o Pai disse para ele assim, meu filho, pegue agora o Espírito em plenitude. A partir de agora, você se tornará a habitação plena da divindade. Aí deu o Espírito em plenitude a ele. E Cristo passou. Tem um som aqui. Que som é esse aqui? É aqui no... Ok? Então diz aí, ó. Aqui está dizendo que até aquele momento nenhum dos discípulos tinha sido batizado com o Espírito Santo. Porque para eles serem batizados com o Espírito Santo, Cristo tinha que ir na frente e receber primeiro. Por isso que Pedro, João, ninguém poderia batizar ninguém com o Espírito Santo. Por que eles não podiam batizar com o Espírito Santo? Porque eles não tinham e não eram habitação plena do Espírito Santo. Quando o Cristo subiu ao céu, que batizou ele com o Espírito Santo, o que é que eles faziam agora? Eles oravam sobre as pessoas, batizavam as pessoas em nome de Jesus e logo em seguida elas recebiam o Espírito Santo, porque agora eles haviam se tornado canais, por meio de quem Cristo batizava as pessoas. Se o Pai, por meio de Cristo, batizou os apóstolos, agora era Cristo por meio dos apóstolos, porque havia recebido a plenitude da divindade, do Espírito de Deus dele. Cristo agora, por meio dos apóstolos, era quem saía batizando, usando os apóstolos para batizar as pessoas. Ficou entendido isso, hein? 7. Quem estava entre os discípulos? Se o Espírito não tinha sido dado, então, olha quem é que estava no meio deles ali. Olha que coisa linda. Esse verso aqui de João 14, 17, é aquele verso logo após o 16 que diz assim, ó, e eis que eu vos enviarei outro Consolador. Olha quem é esse outro Consolador. Olha o verso 17 como é lindo. Ó. Cristo começa dizendo assim, olha, o Espírito da verdade. O Espírito aqui pertence a quem? O texto aqui está dizendo que o Espírito pertence a quem? O texto. Vocês são fiéis ao texto bíblico ou vocês pregam deduzindo coisas? O texto está dizendo o que aqui? O Espírito é de quem aqui? Espírito de quem? Espírito da... O texto está dizendo aqui Pai ou está dizendo verdade aqui? A gente tem que ser fiel à dedução ou o que está escrito? O Espírito da verdade. Aprendam a ler o texto, pregar o texto bíblico, para não inventar moda. Quem é a verdade? Isso aqui é o capítulo 14, versículo. Leia o verso 6. Volte um pouquinho, para saber quem é essa verdade. Aqui no capítulo 14, versículo 17, ele está dizendo, o Espírito que pertence à verdade, o Espírito é o da verdade. Quem é o verso 6? Como é que diz o verso 6?
Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo falou assim: eu sou a verdade. Quando ele começa no versículo 17, o Espírito da verdade, é o Espírito de quem? Então, o Espírito Consolador, que ele está falando no versículo 16, começa logo dizendo assim o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não... É assim que está aí? Tem muita gente igual os cabas que fica pregando na rua que não lê a Bíblia, né? Tem que ler, preste atenção na Bíblia. Que o mundo não pode receber aquilo. Olha. O cara que ganha o mundo tem direito à vida eterna? O mundo é contra as coisas de Deus. O mundo não pode receber o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. Por quê? Porque não enxerga Jesus espiritualmente e nem o conhece. Mas vocês, os discípulos, me conheceis. Vocês conhecem esse Espírito da verdade, porque ele habita no meio de vós e estará dentro de vós. Estará no futuro. Agora não, é só ele habita agora no meio de vocês, entre vocês. Mas no futuro estará dentro de vocês. Olha que texto. Só esse texto aí destrói aquela ideia de que o outro consolador é outra pessoa. Cristo dizendo que é ele mesmo aqui. Ó. O Espírito tinha sido dado até aqui. E quem era esse Espírito, que Espírito da verdade, que os discípulos via e conhecia? Ele está dizendo ó, que vocês veem e conhecem esse Espírito. Vocês veem o Espírito. Aí eu pergunto para vocês: o Espírito se vê? Me respondam, o Espírito se vê, o Espírito? Cristo disse no capítulo 23 de Lucas: um Espírito não tem carne nem osso, não tem corpo. Como é que você vai ver um Espírito? Ele disse para Nicodemos no capítulo 3, olha, os que são guiados pelo Espírito, que o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde o vento vem nem para onde vai. Você não vê. O vento a gente só... Olhe para esse ventilador. Procure ver o vento saindo do vento. Alguém está vendo o vento? Você recebe ele, mas você vê o vento? Tem até uma menina vendo miragem aqui. É? Sim, está achando que é o vento, né? Então preste atenção. Então Cristo está dizendo o quê? Eles estavam vendo quem? Esse discípulo aí. A pessoa de Jesus. Ele está dizendo: o Espírito da verdade está em mim. Eu sou aquele que traz o Espírito para vocês. Não parece simples entender o texto? Não só é ter um pouquinho de boa vontade espiritual para entender o texto? É ou não é? Como é que alguém diz que o Espírito é uma pessoa, é outra pessoa, se Cristo está dizendo que é Ele mesmo aqui o tempo todo aqui? Mas ele diz aqui que esse Espírito habitaria, hoje habitava com eles, do lado, lado a lado. Cristo estava do lado deles. Mas ele diz assim, ó, agora esse Espírito vai estar em vocês. Como esse Espírito estaria nos discípulos? Como é que vocês provam isso? O velho verso de Gálatas 4:6, não é? Deus enviou a mente de vocês, porque vocês se tornaram filhos, o Espírito do seu Filho. Não é outra pessoa, é o Espírito do Filho que foi enviado, a mente. Esse é o Espírito Consolador, né? O Espírito da verdade. Quando nós, que dizemos que temos o Espírito Santo de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo, mas a gente continua pregando uma mentira, não entende a palavra de Deus, começa a atropelar as coisas, ensinar um monte de coisa errada, a gente está com o Espírito da verdade? Quem já se viu alguém ter o Espírito da verdade pregando mentira? Não tem. Fábio, o irmão Edson Marinho pergunta: então, quem gerou o filho em Maria? Foi o próprio filho? Gostei da pergunta, viu? Irmão Edson Marinho, deve ser da família de Aldo. Né, Aldo Marinho? É, da sua família, viu? Irmão Edson. Vamos lá, irmão Edson.
Olhe, a Bíblia faz duas citações. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Ok? Quando a Bíblia cita o Espírito de Cristo, ele está dizendo que é um Espírito que chega a nós através de Cristo, porque esse Espírito, Cristo já recebeu do Pai, que é a fonte original de todo o Espírito, de todo o Espírito Santo. Ok? Quando a Bíblia fala de batizar, a única forma de Deus chegar em nós é através de Cristo, que é o mediador entre nós e Deus. Então, quando o contexto aqui é batismo, só Cristo pode nos tocar, nos alcançar. O Espírito que o Pai deu a Cristo, Cristo agora compartilha conosco. Está lá na tipologia lá de Moisés, né? Na tipologia de Moisés. O Senhor tirou o Espírito de Moisés e dividiu com 70 anciãos, ok? Quando o texto de Maria diz que o milagre no ventre de Maria foi uma operação do Espírito de Deus, não está falando que Maria foi batizada com o Espírito Santo. Está dizendo que, através do seu Espírito, Deus operou um milagre, o milagre da gestação da vida no útero de Maria. É isso que o texto está dizendo. Ok? São duas coisas distintas. O texto lá, né? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, que a gente sabe que não é uma pessoa. Até porque o termo aí, viu, Clóvis? O termo aí é o Espírito do Santo. O termo aí, esse é Mateus? Lucas. E o poder do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo é o que aí? O poder do Altíssimo. O poder de Deus. Foi o poder de Deus. Então não está falando aí de batismo com o Espírito Santo. Está falando, porque todo o poder de Deus é espiritual, né? Então o Senhor, através do seu Espírito, operou um milagre. Ok? Ali foi um milagre. E nessa parte que ele diz, porque não vê e nem o conhece. Há uns versos antes, né? Filipe pede para ver o Pai e ele diz: vocês não vê, quem vê a mim vê o Pai. Então estava vendo realmente era Cristo. Então eu poderia usar também o verso anterior para dizer que Cristo era o próprio Pai, né? Se eu estou dizendo que Cristo aqui é o próprio Espírito, sendo um ser carnal que o povo tocava nele, já imaginou? Contra a confusão, não entender que a linguagem de Cristo ela é espiritual. Quando você dá literalidade ao texto, aí é problema. 8. No caso, a literalidade é a literalidade da palavra outro, né? Isola a palavra outro, é outra pessoa, né? Mas quando vier o verso aqui 26, 15, 26, o Espírito procede do Pai, ou seja, proceder, sair de dentro de Deus o Pai, ou ele é uma outra pessoa independente? João 15, 26 diz, mas quando vier o Consolador, o ajudador, o Paráclito, Cristo falando, que eu enviarei da parte do Pai, ou seja, vem do Pai, não é meu, olha, da parte do Pai, que eu vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, aqui tem de, mas a versão correta é da, né? Aquele Espírito da verdade, que ele acabou de dizer no verso 17, capítulo anterior, que procede, de novo, da parte e procede do Pai, esse Espírito testificará de mim. Ele vai dizer ainda, porque ele vai dizer do que é meu. Ele é meu, o Espírito é meu. Ele vai testificar do que é meu. Noutra parte ele diz, esse Espírito não vai falar de si mesmo. Por que esse Espírito nunca fala de si mesmo? Jesus falou de si mesmo alguma vez? Ou Jesus só falou da parte do Pai? Mostrando que é ele mesmo. Ele diz aqui, bem claro. E o termo aqui, esse termo aqui, o Espírito da verdade que procede do Pai. Cristo está dizendo que ele procede do Pai, que o Espírito que está nele já recebeu do Pai, e a Bíblia inteira vai dizer isso, né? Esse termo procede aí é aquele velho termo grego que eu sempre repito. Aquele termo grego que diz pikoreomai, a palavra grega proceder. Procede do Pai, quer dizer sair de dentro de Deus. Procede do Pai não quer dizer sair do lado do Pai, não. Proceder aqui é sair de dentro de Deus para dentro de mim.
da sua mente para a minha mente. Como diz Paulo, que o Espírito de Deus precisa testificar com o meu espírito, precisam se ligar. Uma comunicação de mente para mente, uma comunicação de espírito para espírito. É assim que ocorre. Ficou entendido? Eu falei aqui muito teologuês aqui, vocês não entenderam? Deu para entender? Fábio, é tudo muito claro. Olha só, esse versículo pode ser, na minha visão, a gente poderia ler ele agora sim. Mas quando vier o meu espírito, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, entende? Se ele falar assim, ele está dizendo que o espírito dele, que ele recebeu do Pai, ele iria dar para os apóstolos. E deu. Qualquer um que olhar, observando por essa linha de pensamento, vai totalmente desprezar o sentido de que seria uma outra pessoa. O Consolador é ele próprio. Verdade. Ele pode dizer realmente como Simão Pedro, olha como fica límpida o texto aqui numa linguagem mais leiga, né? Nos dias atuais, nas condições atuais. Mas quando o Espírito Santo for dado a vocês, o mesmo Espírito que eu recebi da parte do Pai, eu vou enviar para vocês. É o Espírito que vai vos ensinar a verdade. Esse Espírito não tem origem em mim, ele tem origem no Pai. Ele já me deu e eu vou dar a vocês também. Texto. Simples o texto. Tem nenhum mistério no texto. 9. Jesus comparou o Espírito de Deus ao vento. Por que ele comparou ao vento? De novo, a gente vai olhar para o ventilador de novo daqui a pouco. Diz assim o texto, verso 8. Falando de novo com quem? Está falando com quem, Jesus, aqui? Com o velho Nicodemos. Capítulo 3 é aquilo que eu falei para vocês. Toda conversa de Jesus com Nicodemos é espiritual. Ele diz assim, ó, Nicodemos. É interessante que o Senhor falando com Nicodemos, ele só pega as coisas que ele conhecia. Nicodemos conhecia água, conhecia o nascimento, como o homem nasce, como sabia? Ele sabia o que era o vento. Então Cristo só usa as coisas que estava diariamente na sua vida, no seu convívio, que ele não tinha como ele não saber daquilo, né? Ele vai dizer assim, olha, o vento, Nicodemos, assopra onde quer, ou seja, em todo canto tem vento. Se não tiver, a gente morre. O vento sopra onde quer. E você até escuta o barulho dele, a voz do vento, o barulho. Mas você não sabe de onde o vento se originou, onde é que ele nasceu, Nicodemos. E nem você sabe para onde ele vai parar, para onde ele vai, qual o destino final dele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque o Espírito é como o vento, e quando o Espírito entra dentro de nós, a gente passa a ser como? Como o vento também. Quando o Espírito domina aqui, entra na nossa mente e nos convence do pecado, da do juízo, nos transforma em criaturas espirituais, a gente se manda, a carne é quem manda na gente? Ou o Espírito, a gente permite que o Espírito nos guie? É como o vento. Você já não quer mais saber de onde você veio. Eu vou voltar às minhas raízes, às minhas origens, de onde eu vim. Vou voltar a beber cachaça. Vou voltar a fazer coisa errada. Não. Você não quer saber mais daquilo, não, meu amigo. Não sabe de onde veio, não quer saber mais daquilo, não. E nem quer saber onde você vai parar. Senhor, me conduza. Não sei se o Senhor vai me conduzir para uma cadeia, se o Senhor vai me conduzir para um trono. Só sei que alguma coisa é certa. A vida eterna ele vai me conduzir. Não é? Não sei se nos meandros, antes de chegar lá, onde é que eu vou passar. Mas ele vai me conduzir. Ó. Então, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Ficou entendido aí? Que era guiado, um exemplo de Paulo, que era guiado pelo Espírito Santo, né? Que ele planejou de si mesmo, né, uma viagem, e o vento soprou para outra direção, levando nesse sentido, né, de ser movido pelo Espírito, para onde quer que o Espírito o leve, né? Lembra dessa viagem que ele planejou? Eu não estava com ele não nessa época. Mas você lembra que você... Lembra. 10. Só um pouquinho. Fosse na época de hoje, que talvez Cristo falasse que era como o sinal de Wi-Fi, um Bluetooth, ninguém vê.
mas a mensagem chega de um celular para outro, mas conectando, não importa se eu estiver aqui. Isso aí é um bom exemplo de testificação do Espírito, né? Como é que as coisas se ligam, se unem, a unidade espiritual é um bom exemplo. 10. O Espírito é algo que habita em alguém ou ele é uma pessoa? João 19:30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, lá na cruz pendurado, né, que ele pediu água, aí não tinha água, aí deram aquele vinagre, se tinha água, esconder dele, né? E disse: está concluído a minha obra, está concluída a minha missão, até aqui. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como foi que Jesus entregou o Espírito? Como foi que ele entregou? Segundo outros textos daí dos evangelhos, outros evangelhos, como foi, Mateus diz como? Que ele fez o quê? Como? Expirou. Fez assim, ó. Botou para fora. Não é assim? Como é que a gente expira? Quando a gente inspira, não é para dentro? Expira. Fora. Ele entregou o Espírito. Ele colocou para fora, dizendo assim: meu Pai, recebe o meu Espírito. Colocou uma pessoa para fora ou o vento para fora? É algo que estava do lado dele ou algo que estava dentro dele? A simplicidade para qualquer criança entender. O Espírito é uma pessoa ou é algo que está dentro da pessoa? A palavra Espírito vai ser essa sempre. Não vai ter outra palavra para Espírito na Bíblia. Não tem duas para a pessoa, é sempre essa. Cristo expirou e colocou para fora o que estava dentro dele, entregando a Deus, porque Deus já tinha colocado dentro dele. O Espírito da vida e o Espírito de discernimento, de sabedoria, aquele 7 Espírito que está lá em Isaías, né? Espírito que atua na mente do homem. Para João, quem é a pessoa que é a verdade e veio por água e por sangue? Eu vou agora pegar emprestado agora as outras cartas de João, né? 1 João 5,6, que diz assim: este, falando de Cristo, é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. Ele já explica, não precisava nem eu ter dito no começo. Este é aquele que veio por água e por sangue. De quem eu estou falando? Jesus Cristo, veio por água e por sangue. Não, ele não veio só por água, mas veio por água e por sangue. Nunca esqueça disso, não foi só por água. Se fosse só por água, João Batista poderia fazer o resto do trabalho. Mas ele veio por água e por sangue. E o Espírito? E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A verdade plena não era suficiente só na carne e no sangue. A verdade plena tem que ser água, sangue e Espírito. Por isso que a obra de Cristo é baseada nesses 3 momentos: água, sangue e Espírito. Jesus é batizado nas águas, lá no Jordão, para testemunho a todos os homens de que todos os homens carecem participar da lavagem, da purificação espiritual pela palavra. Segundo, o sangue. Todo ser humano tem que morrer. Que morte? A do mundo. Morrer para o mundo. Tem que morrer. O pecado pede uma morte e a gente tem que dar essa morte ao pecado. A gente prefere dar o quê? Morrer para o mundo. Que é a morte sábia. O salário do pecado não é a morte? Você não tem que morrer? Então morra para o mundo. Pronto, resolveu o problema. Nasce para Cristo. Tá, resolveu o problema. E então, ele diz assim, né? Veio por água, o sangue de Cristo que ele morreu, a obra redentora, a expiação foi realizada ali, e no Pentecoste ele batiza com o Espírito, fazendo a nossa sepultura e fechando a boca do caixão, para nunca mais o velho homem se levantar. Selamento com o Espírito. Então a obra de Cristo, ela só conclui ali sobre os seus discípulos,
ela só conclui no Pentecoste. A obra. Para que ali comece a nova vida, a nova criatura, os discípulos comecem a crescer no conhecimento, na graça verdadeiramente, até conhecer Deus, plenamente. Assim somos nós. A gente precisa vir da água, conhecimento da palavra, sacrificar, matar o velho homem, quando a palavra entra em nós, aquela espada de 2 gumes entre nós, mata o velho homem da gente, tira a criatura espiritual, a gente ali derrama o sangue do velho homem, a criatura espiritual nasce, e agora o Senhor nos batiza com o Espírito Santo, selando o caixão, criando uma nova criatura para a vida eterna. O que aconteceu com Cristo tem que acontecer conosco. É por isso que ele faz exatamente isso, para que a gente faça o mesmo. E a 12ª pergunta: para o apóstolo João, o Espírito concedido aos homens pertence a quem? É alguém ou um Espírito que pertence a quem porque está aí dentro? Porque está dentro desse alguém. 1 João 4, 12, 13 diz: ninguém jamais viu a quem? A Deus. Se nos amamos uns aos outros, se a gente se ama aqui, nós nessa igreja aqui, nós, juntamente com os amados irmãos que nos acompanham pela internet, se a gente se ama, um amor verdadeiro, viu? Se a gente se ama, diz assim o João, Deus está em nós. Se há amor no nosso meio, Deus está aqui. E em nós é perfeito o quê? O amor de Deus. Se o amor de Deus está aqui, o amor de Deus é imperfeito? O amor de Deus é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele. E ele está em nós. Por quê que ele está em nós? Porque ele nos deu o seu? E porque ele nos deu o seu Espírito. Ele não nos deu a pessoa do Espírito Santo. O texto, ele me deu o seu, dele. Algo que é dele, que está dentro dele. Nos deu do seu Espírito. E ele nos deu o seu Espírito para quê? Para quê? Para quê, Pedrinho? Amar como? O amor com o mesmo amor que ele nos amou. Com o mesmo amor que Cristo nos amou. É para isso que o Espírito Santo é dado. O Espírito Santo não é como uma pessoa que diz assim, não, agora vai o Espírito Santo lá para a terra, a terceira pessoa, porque Jesus é incapaz. Jesus foi insuficiente de fazer o trabalho. Eu estou enviando alguém superior a ele porque ele foi incompetente. É assim que eu tenho que enviar a terceira pessoa? É assim que eu tenho que enxergar isso? Será que Cristo não foi capaz de fazer um trabalho perfeito? Se Cristo não fosse capaz, Deus nem teria enviado ele, teria enviado direto logo a terceira pessoa do Espírito Santo. Era assim ou não é? Não está muito claro isso aí? Pois bem, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie em toda a verdade, para que essa verdade, mantida em nosso coração por esse Espírito da verdade, nos ensine o amor, que é a compreensão espiritual das coisas mais profundas de Deus. Amém.